Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Hoje vamos falar aí da lição de número 7 da revista da editora CPAD, tá, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o tema aí, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Então, a ideia por trás dessa aula é abordarmos um pouco sobre o tema do culto pentecostal, né? O que esta revista, o que esse trimestre fala sobre o pentecostalismo. Então, a gente vai falar um pouco sobre o culto, a liturgia, a adoração pentecostal. E para começar, estaremos vendo o nosso texto áureo, que a princípio está em João, ou Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, verso 24, e diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A nossa verdade prática diz: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Olha aí que maravilha. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 14, dos versos 26 ao 32. E dando início, é claro, vamos para a nossa introdução, que vai dizer-nos aí: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto. Então, para começar, gente, vamos falar um pouquinho sobre culto pentecostal, mas nós precisamos entender uma coisa. O ponto-chave de culto hoje deve ser sempre aquele culto que se aproxima mais da Bíblia Sagrada. Então, a nossa referência não está ligada, a princípio, à denominação X, Y, ou seja, a questão é entendermos que o que nós temos que fazer ou prestar a Deus como um assunto é culto, um culto que se assemelhe àquilo que Deus deixou registrado em sua palavra. Então, a princípio, Deus deixou uma regra, um manual todo detalhado sobre cultuar a Ele. Quando o assunto é liturgia, a gente percebe que não, né? Não há muitas questões ligadas à liturgia, o que deve, tal, mas ainda assim, ainda que não tenhamos todo esse compêndio, por assim dizer, teológico, quando o assunto é Bíblia, para entender sobre liturgia, nós temos lá questões importantíssimas, tá? Ligadas ao que deve ser a genuína liturgia. Então isso não está, a princípio, atrelado a, como eu já disse aqui, a igreja A, B, C ou D, não são placas, não são denominações que tem o poder de ditar aquele que é o culto bíblico, né? A questão litúrgica. A ideia é que essa denominação ou denominações se aproximem daquilo que já está descrito na Bíblia. Então a gente tem, ainda que não muitos conteúdos, mas o que nós temos, ainda que pouco, é essencial, é necessário. Só o que nós temos registrado já na Bíblia, no Novo Testamento, a princípio, no que tange culto e adoração, já nos é suficiente. Se nós nos aproximarmos o máximo daquilo que está ali, nós certamente, claro, com toda certeza, nós estaremos entendendo a princípio o que seria cultuar e adorar a Deus. Mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. Nesse caso aqui, a igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Então, para começar, gente, é claro que o nosso culto aqui, ou a ideia por trás desse estudo, dessa lição, por assim dizer, a lição 7 aí, ela se baseia a princípio naquilo que é chamado de culto pentecostal, tá? Então, nós entendemos que essa matéria, essa lição, esse trimestre, baseia-se na questão ligada ao pentecostalismo. Então, o ponto-chave aqui é entender que uma vez que nós partimos desse pressuposto de culto pentecostal, nós precisamos buscar na Bíblia aquilo que se assemelha ao que nós conhecemos hoje com culto pentecostal. Com isso, eu quero dar uma opinião que eu acredito ser minha, tá? Isso que eu vou dizer que é meu, ok? É uma visão minha e eu estou, é claro, apto a responder por ela, já visto o fato de ser uma visão minha. Eu, particularmente, não estou muito, eu não me familiarizo muito com essa ideia de culto pentecostal, o culto tradicional, o culto... A questão básica é o culto bíblico. Tudo que foge à regra da Bíblia, é claro que é contrário. Ainda que existam linhas, né, visões, pensamentos do tipo pentecostal, ligado à questão dos dons espirituais, já outro mais tradicional, como alguns dizem aí, né, que muitas vezes não crê muito, não diria na existência, porque a existência dos dons é bíblica, mas nessa questão dos dons serem contemporâneos, né, de estarem sendo exercidos hoje. Ainda assim, o que a gente precisa entender é adorar a Deus, é buscar a Deus, servir a Deus, que haja respeito, que haja ordem, que haja organização, que haja amor, que haja adoração a Deus. Então, a base principal
que nós precisamos entender hoje é que o culto precisa ser um culto genuíno, buscado a Deus, tá? Por que eu estou falando isso? Porque possa ser que alguém pense que o culto regrado a dons espirituais é geralmente um culto melhor do que um culto que não tem. A questão não é essa aqui, a questão é que já que o ensino, já que o vídeo trata desse tema, né, de culto pentecostal, então eu estarei a princípio voltado ao tema da lição, ao tema da revista. E falar sobre isso, vamos logo direto ao assunto, né? A gente poder entender. Primeiro lá, culto pentecostal, liberdade e reverência. Como é que a gente vai falar um pouco sobre isso aí? Primeiro, o subtópico vai dizer-nos a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Então, para começar, gente, existe hoje um padrão de liturgia na religião cristã? Não. Quando a gente fala religião cristã, a gente está ligado, né? E diversas correntes, diversas vertentes teológicas dentro do cristianismo hoje. Então a gente tem o pentecostal, como diz o tradicional, o católico, todos eles, é claro, ali buscando a cristandade, a adoração, o nome de Cristo Jesus, a busca por Cristo Jesus. Mas a ideia é que a gente percebe que quando o assunto é liturgia, né, a gente vai ver que é muito flexível, nem todo mundo cultua dentro dos templos da mesma forma. Então, existem diversas maneiras de liturgia. Há quem inicia o culto com uma oração, após isso 2 a 3 cânticos, depois uma outra oração, uma leitura, por assim dizer, introdutória, né? A palavra é lida, depois dessa palavra outros cantos se seguem, uma oração, outros cantos se seguem, e depois existem igrejas que dão as chamadas oportunidades para que outras pessoas que estão presentes possam falar, tá? A quem não dê, a quem já passe diretamente para um grupo de louvor de maneira específica, que somente esse grupo de louvor é que encanta de maneira direta ali na frente, e os demais que estão na igreja, no templo, acompanham. Depois é feita uma oração, e alguns recolhem a oferta antes da palavra, outros, e depois dessa oferta, da oração por essa oferta, se passa para o preletor, ele ministra a palavra, devolve a palavra, fazem uns anúncios finais, uma oração, e a bênção apostólica termina o culto. Mas a quem peça a oferta no final. Então a questão aqui é entender, gente, que é muito flexível isso. Não temos uma regra quando o assunto é liturgia. Cada igreja, denominação, elas tendem a elaborar e a realizar nos seus cultos a sua própria liturgia, tá? Então a gente vai perceber que é uma flexibilidade muito grande quanto a esse assunto. Então não há uma regra, uma norma pré-estabelecida, biblicamente falando, tá? Desde que se tenham esses elementos, a questão é que se tenham tais elementos, mas a ordem, se vai começar com uma oração, com louvor, muitas vezes vai de igreja para igreja, denominação para denominação, esse é o ponto a entender. Então é muito flexível isso aí. Outra questão, mas essa flexibilidade tem limites. E por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Então, para começar, gente, ainda que seja muito flexível, ainda que cada um inicie da sua forma, nós precisamos entender uma coisa, gente. Existem limites, tá? Ok? O fato de haverem ordens diferentes para que se realize lá as questões ligadas à liturgia, isso não quer dizer que as coisas devam ou possam ser feitas de qualquer maneira. A questão aqui é que tudo deve ser feito com amor, carinho e principalmente com respeito a Deus e respeito às pessoas ali presentes, respeito à palavra de Deus. Então a questão é que o fato de haver essa flexibilidade não quer dizer que a gente possa fazer o que quer, como quer, da maneira que achar melhor no culto. Então existem regras, normas bíblicas que precisam ser observadas e principalmente respeitadas, ok? Então o ponto básico é esse, é flexível. Acaba que cada denominação tem a sua forma de fazer, ok? É perceptível isso, eu falo isso pelo menos pelo fato de que eu hoje sou um pregador, por assim dizer, né? Eu estou aí meio que na itinerância, pregando a palavra, eu vou a diversos lugares pregando, então eu percebo essa diferença, essa flexibilidade quando é assunto da liturgia, mas o que deve imperar em casos como esse, é lógico, é claro, sempre o respeito, esse é o ponto principal a se entender, tá? Então não pode se fazer de qualquer maneira. Outro ponto aqui interessante também, o culto. E como é que é essa questão do culto? O termo culto é sinônimo de adoração, então culto e adoração acabam sendo a mesma coisa, são sinônimos. Essa palavra é uma tradução do grego, latreia. Então nós temos uma palavra grega para dar essa ideia de culto, tá? Adoração, culto. Então a palavra ali grega é latreia, que quer dizer o que? Serviço, adoração. E ela vem, a princípio, né, ela tem um verbo latrel, que quer dizer servir, prestar culto, adorar. Ok? Quando o assunto é semântica, escrita, então a ideia aqui é entender qual é a palavra utilizada no Novo Testamento para definir isso aí. Então lá no Novo Testamento grego, a palavra é latreia, ok? E temos o verbo também latrel. Tudo para significar isso aí, culto, serviço, adoração, cultuar, adorar, prestar culto.
E já a Septuaginta, que para quem não se lembra ou de repente não sabia, essa Septuaginta, como está aí, e há quem leia, há quem pronuncie Septuaginta, nada mais é do que a primeira tradução grega da chamada Bíblia Hebraica. A princípio, no Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com leves e poucas porções em aramaico, mas foi feita, a princípio, uma tradução do Antigo Testamento hebraico e aramaico para o grego. E essa primeira tradução leva, a princípio, esse nome, Septuaginta, por ter sido traduzida por um número aí de aproximadamente 72 judeus. Tá? Então o ponto é esse, essa Septuaginta, a primeira tradução grega do Antigo Testamento, ela emprega latreia, essa palavra latreia do grego também, para traduzir o que? O hebraico avodá. Então nós temos aí a palavra avodá, que dá a ideia de culto, adoração, serviço, ok? O ponto básico é entender isso aqui. Quando o assunto é semântica, escrita, o Novo Testamento emprega latreia, latreu, e o Antigo Testamento emprega avodá. Mas é claro que houve uma tradução, a Septuaginta, que é a tradução do grego do hebraico para o grego, a primeira tradução. Então, ela pega essa palavra avodá lá no hebraico e traduz avodá para latreia também, seguindo o processo aí no grego. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Então a questão aqui, gente, já que vamos falar sobre culto pentecostal, todo esse estudo baseia-se, a princípio, nesse pressuposto, nesse ponto, culto pentecostal. Então o que quer dizer culto pentecostal? Nada mais é do que uma referência à nossa liturgia, a maneira como os pentecostais adoram, como os pentecostais cultuam. Esse é o ponto básico, principal a se entender. Então, toda essa forma, né, para você que está, de repente, visita igrejas de cunho pentecostal, e você vê uma espécie de diferença, né, um culto mais dinâmico, por assim dizer, um culto onde há participação quase que plena das pessoas ali. Então, esse é chamado culto pentecostal. E a ideia básica dessa lição, dessa revista, é trabalhar isso aí. Continuando então, vamos lá, o terceiro subtópico diz aí, a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. Então, queridos, adorar a Deus é algo maravilhoso, é algo inexplicável. A gente não consegue descrever com palavras, com gestos, sentimentos o que é a adoração a Deus. É um momento que a gente se entrega por completo a Deus, se deixa, é claro, ser usado de maneira plena pelo Espírito Santo de Deus e passa ali então a esquecer o mundo à nossa volta e a gente começa de maneira gloriosa, plena, santa e tremenda a buscar a presença de Deus. Isso é adorar a Deus. Por isso deve ser oferecida, né? A adoração deve ser oferecida com reverência. Então nós devemos adorar a Deus com reverência. E há uma referência bíblica de Paulo citando lá, 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, Paulo diz, faça-se tudo decentemente com ordem, né? Faça-se tudo com decência e com ordem. Então Paulo, falando a respeito do culto, de se cultuar, de se adorar a Deus, dando aos coríntios uma espécie de conhecimento, passando a eles respostas quanto a essas dúvidas ligadas a culto, à liturgia, à busca e à verdadeira e genuína adoração, Paulo diz para que eles adorassem a Deus, para que eles cultuassem e que nesse culto houvesse duas questões interessantes, né? Decência e ordem. E esse é um termo muito usado por nós, a gente costuma falar muito isso, né? Em púlpito, muitas vezes no altar, a gente costuma, de posse do microfone, falar, né? Gente, vamos cultuar, que no culto haja decência, haja ordem, tudo com decência e ordem. É a questão básica, queridos, para se trabalhar esse ponto, para você que nos assiste aí, é entender, a princípio, o uso atual, eu diria também, é claro, bíblico, mas o atual dessas duas palavras. Existem pessoas que acabam confundindo um pouco do que é a questão da decência com a questão da ordem. Em primeiro lugar, gente, a questão da decência, muitas vezes ela está ligada ao comportamento dos indivíduos que estão cultuando. E a ordem está ligada à maneira como o culto está sendo oferecido. É bom que se separe e que se entenda isso. E deixa eu ser mais prático no exemplo. Então, decência. O que é decência? Decência é adorar a Deus de maneira decente, que haja um comportamento coerente com o que a palavra exige de nós. Quando a gente adora a Deus de maneira coerente, o nosso comportamento é coerente com o que a palavra nos diz, um verdadeiro comportamento cristão, aí nós estamos cultuando com decência. Mas a questão da ordem, ela está ligada muitas vezes à liturgia. Deixa-me dar outro exemplo aqui. Um culto que tem marcado para seu início 19 horas e para seu término 21 horas, mais tardar 21h15, haja vista o fato da ministração e os anúncios. Se esse culto iniciasse lá, que era para iniciar 19 horas, começar 20 horas, 1 hora de atraso, e às vezes terminar 22 horas, ou até mesmo cultos que eu já vi 23 horas, se o culto começar tarde e terminar tarde, então não é a questão da decência que vai entrar aí.
quem está cultuando não é indecente, então não está vendo indecência, por isso o culto terminou tarde, meu Deus, quanta indecência, não. Aí a questão que entra aí é a ordem, tá? Esse é o ponto principal. Faltou para tal culto ordem, para o início, muitas vezes para a distribuição ali do tempo, né? A administração do tempo, a chamada distribuição das oportunidades. Muitas vezes quem recebeu a oportunidade excedeu, falou demais. Era para cantar um louvor só, acabou cantando 3, 4. Foi contar um testemunho, começou falando da sua vida, desde quando nasceu até chegar no ponto principal que deveria ser contado. A pessoa que estava de posse do microfone se excedeu. Muitas vezes o pregador se empolgou lá, falou, pregou, a mensagem já tinha terminado, o Espírito Santo já havia falado, houve um entendimento da parte da igreja e ele acabou estendendo aquilo demais, a hora passou. De repente, às vezes também, as coisas que acontecem, pelo menos tem acontecido comigo, e eu particularmente, queridos, eu não gosto mesmo. Quando eu prego uma mensagem, Deus muitas vezes ministra algo no meu coração, eu passo para a igreja, repasso o que Deus ministrou no meu coração para a igreja, aí eu termino a mensagem para poder fechar o culto na hora que me é passado e estabelecido, e muitas vezes o pastor, quem toma o microfone, quer pregar a mesma mensagem que eu preguei inteira. Pega uma carona naquilo que eu falei e acaba pregando uma outra mensagem. Não sei se já aconteceu isso com você que está assistindo, de repente se você quiser falar isso nos comentários, aí fica à vontade de até citar alguma coisa parecida, mas eu particularmente, Fernando Aquino, odeio quando eu prego uma mensagem, Deus fala e a pessoa quer pregar uma outra mensagem em cima da que eu preguei no mesmo culto. Às vezes eu passo o microfone 5 para as 9, até 9 horas quando me é solicitado, e a pessoa vai até 9h30, 9h40, 10 horas pregando outra mensagem em cima da que eu já preguei. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, então tudo isso, gente, ela cai na questão da ordem. Então precisamos entender, no que tange a comportamento, alguém no culto, ao invés de estar adorando, está olhando para outrem, trocando, chavecando na hora do culto, né? Um homem olhando para a mulher e vice-versa, trocando contato um com outros no celular, aquela questão toda, mexendo no aparelho celular durante o culto, tudo isso cai na questão da indecência, tudo isso não é decente, isso não é um comportamento de um cristão. Então, no que tange comportamento é a decência, mas no que tange a liturgia, tá? Demora, muitas vezes atraso, todo esse processo aí, coisas desnecessárias sendo cantadas, às vezes as pessoas não ensaiaram muito os louvores e aí acabam errando, erra a letra, esquece, vai, não houve uma espécie de manutenção no som, então o CD agarra, o playback, tudo isso aí está ligado à ordem, tá? Muitas vezes há uma troca, a pessoa era para orar, recebe a oportunidade para orar, e ora, prega, faz o apelo ainda. Sendo que era só para orar, só para eleitor, era só para louvar, cantar um hino, a pessoa canta o hino, conta o testemunho da prega. Então, assim, tudo isso está ligado à ordem. Decência está ligado ao comportamento, algo que é indecente, algo que é ruim, algo que menospreza, algo que despreza, algo que meio que macula, né, mancha a moral, o caráter de alguém. Isso é decência, ou melhor dizendo, indecência. Então, quando o assunto é indecência, um culto indecente onde as pessoas se comportam de maneira ruim, contrária à palavra. E um culto desordenado é um culto na qual muitas vezes não se presta atenção naquilo que deveria ser todo um cronograma para seguir o culto, tá? Então, Paulo fala um pouco sobre isso aí. Paulo traz esse ponto, essa questão. E Coríntios, a igreja de Corinto é campeã, né? 5, 10, 20 irmãos profetizando de uma vez só, e eu não entendo esse negócio até hoje, tem gente que quer imitar isso, eu não sei porquê. Desculpa o que eu vou falar aqui, para mim isso é uma loucura. Você vai, às vezes, pregar, às vezes eu estou pregando 10, 20 pessoas profetizando, eu não sei nem o que está falando. Tem pessoa que tem o costume, não, você está pregando, aí você para ouvir o profeta, pelo amor de Deus, quando você está pregando, aí vaza, você é o profeta. O negócio de parar, às vezes você para, a pessoa fala um negócio nada com nada, uma coisa esquisita lá e vai embora e tal. Quando é de Deus, a gente percebe o processo, quando é Deus, tá? E eu não vou ficar explicando aqui quando é, quando não é, que a ideia não é essa. Então o ponto é entender isso aqui, tá? Duas coisas que Paulo utilizou, decência e ordem, que nós entendamos isso e cultuemos a Deus, compreendendo esses pontos que são de grande relevância para a igreja de Deus. E nós temos aqui a palavra decência e também a palavra ordem lá no texto original grego, ok? Então Paulo fala aqui, ó, a decência, Paulo usa, ó, euskêmonos. Então a palavra euskêmonos, tá? Euskomonos ou esquemonos é a palavra para decência, tá? Lembrando que essa palavra decência aqui, ó, esquemonos. Nós temos também a palavra ordem, que é a palavra táxis. Inclusive daí saiu a palavra táxi como nós conhecemos. A palavra táxi, ela está ligada à ordem, está ligada também à pressa, algo que é rápido. Inclusive daí saiu o termo táxi, né, para quem dirige o carro, e táxi do grego. Mas a ideia de táxi aqui, ou táxis, lá no texto grego está taxin,
taxin, no texto grego, o Paulo citou, daí alude ao quê? Alude, muitas vezes, era uma ordem militar, né? Você pegava um batalhão, o batalhão seguia todo aquele processo de ordem, alguém que seguia uma ordem pré-estabelecida. Então, Paulo usa esse termo taxin, ou taxis, aqui no caso, né, do texto grego, para dar a ideia de que a igreja é como, o culto é como num batalhão, né, todo um processo. Existe hierarquia, um início, um horário para iniciar, todo um procedimento, seguindo todo um padrão durante o culto e para que o término ocorra da maneira certa, tá? Então Paulo usa aí essas duas palavrinhas do grego para expressar essa ideia, tá? Euskimonos e taxis são as palavras. Dando continuidade, vamos lá. O centro do culto pentecostal. Vamos embora. O centro da nossa adoração. Vamos entender isso aqui, esse primeiro subtópico do segundo tópico. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de que em nossos cultos de darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Então, o que acontece, gente? Geralmente, em vez dessa questão de no culto pentecostal, geralmente focar muito essa ideia dos dons, a gente vê presente no culto pentecostal, né? Os dons, a manifestação dos dons, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é bíblico, isso é de Deus. O Espírito Santo se falando da maneira, tendo liberdade para atuar em nosso meio, e os cristãos tendo liberdade para se entregar ao Espírito Santo. Isso é maravilhoso, isso ocorre de maneira tremenda e linda nos cultos, mas a questão é que algumas pessoas observando isso, acabam dizendo que no culto pentecostal dá-se uma grande ênfase à pessoa do Espírito Santo e parece que Jesus fica meio posto a escanteio, meio posto de lado. É claro que isso não acontece, isso não é verdade, tá? Muitas vezes a questão é que quem pensa assim, eu costumo dizer e penso que não compreende o que é o genuíno culto pentecostal, né? Quem entender realmente o que é o culto pentecostal, como ele de maneira clara, jamais diria uma coisa dessa. A questão é que alguns também, gente, se baseiam nos excessos. Eu não posso deixar, ainda que o tema seja culto pentecostal, e é uma maravilha isso, mas existem em alguns cultos pentecostais, a gente percebe isso, algumas reuniões ditas como pentecostais ou até neopentecostais, alguns tipos de exagero, né? Como eu citei alguns exemplos aqui, todo mundo profetizando de uma vez só, uma correria para lá, uma bateção de cabeça para cá, tem pessoa que tem que abraçar uma coluna para ficar servindo ali, para que a outra pessoa não venha correndo e senta a cara na coluna. Tem muitas coisas estranhas que acontecem, tá? E essa ênfase que muitas vezes é dada, né? Os dons do Espírito, dom do Espírito, dom do Espírito, tem pessoas que parecem, ouça o que eu vou dizer, parecem, não estou afirmando, mas há pessoas que parecem que aconteceu ali durante o culto. Leitura da palavra, a pessoa não deu muita ênfase, oração menos ainda, louvores parece que não foi muito com ela, mas quando chega na hora, aí a palavra vem, a pregação da palavra, parece que também a pessoa não está nem aí para isso, mas quando chega o finalzinho, a hora de passar a dita revelação, o Espírito Santo vai falar, eis que aqui nessa noite uma pessoa, nesse lugar sim, o Espírito me revela. Quando ouço essa frase, o Espírito me revela, meu Deus, o Espírito de Deus que não se engana e não mente me diz. Tem pessoas que, infelizmente, gente, tá? Eu preciso dizer na lição, não vou aqui puxar sardinha para a brasa de ninguém, mas a verdade é que existem sim excessos em alguns lugares, não estou generalizando, você me entende, e são esses excessos que muitas vezes fazem com que algumas pessoas acabem criticando e não compreendendo o que é o genuíno culto pentecostal. Mas é claro que isso não macula, isso não mancha, porque o culto pentecostal é bíblico, é genuíno, é maravilhoso, é dinâmico e é uma bênção. A questão é, sim, que alguns acham e acabam atribuindo essa ênfase assoberbada ao Espírito Santo em detrimento de Cristo por causa de algumas pessoas. Então, o que não é? O culto pentecostal realmente é uma glorificação, é Cristo. Cristo é um motivo. Não haveria culto pentecostal sem Cristo, é muito claro isso, ok? Embora o Espírito Santo é quem distribui os dons, mas é Cristo quem batiza com o Espírito Santo. Isso é muito claro, tá? Eu acho que não tem muito a que se brigar, a que se falar. É só uma questão de parar para tentar entender como realmente funciona o culto pentecostal. Continuando aqui, um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é adoração. Então a gente percebe que Paulo está falando de culto, liturgia, e dentro dessa ênfase de Paulo, ele está focando a genuína adoração em Corinto, para que os irmãos daquela igreja entendessem isso. A expressão paulina que diz assim, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. Então Paulo fala de ajuntar. Gente, isso aqui para o desigrejado, aleluia. Ou desigrejado, me perdoa, tá? Não estou aqui ofendendo, criticando, mas as suas ideias de desigrejado não cabem muito diante das ideias bíblicas. De repente você deixou de ser um desigrejado para virar um destemplado.
Você vai dizer, não, Fernando Aquino, esse termo desigrejado é muito pesado. Então eu sou um destemplado, eu sou igreja em casa. Meu Deus, eu acho que complicou ainda mais o negócio. Mas a ideia é entender uma coisa, né? A Bíblia mostra que havia um ajuntamento, os irmãos se reuniam, havia uma reunião com perseguição, tá? E aqui no Brasil nós não temos essa perseguição ferrenha como havia naquele tempo o Império, os judaizantes, os judeus também, toda essa perseguição, né? A pessoa corre o risco de ser morto, de perder os seus bens, tudo que tinha, família, e ser lançado na jaula dos leões, ser lançado lá na arena também, para ser estilhaçado, destruído, destroçado pelas feras. E a gente não tem nada disso, a gente pode cultuar à vontade e ainda assim prefere ficar em casa. Por quê? Porque está chateado com as lideranças e sistemas. Gente, aqui na Terra não tem lugar perfeito não, perfeito é só no céu. Existem muitos problemas, muitas pessoas ruins, dificuldades, mas a gente precisa adorar, cultuar. É aí que Deus vai manifestar no meio do joio quem é o trigo. Nós não temos o poder de separar. Não é eu ficando em casa e me desigrejando, ou me destemplando, que eu conseguirei separar joio do trigo, não. É Deus quem faz isso. Então você, onde você estiver, tem problema aí, tem dificuldade, aí adore a Deus. Quando se tornar insuportável, você não puder mais ficar nesse lugar, nessa congregação, nesse ministério, nessa denominação, nessa convenção, porque há isso também, ainda assim, há muitas igrejas, muitos ministérios, muitas denominações. O negócio é buscar Cristo e adorar Cristo. Não tem desculpa ficar em casa mais hoje não, o negócio está complicado. Então a questão é, o contexto sugere a participação dos crentes em geral. Então, o culto lá, que Paulo cita, o culto em Corinto, o culto pentecostal da época, né, o culto na igreja primitiva, era um culto vibrante. Por quê? Porque nós percebemos lá que havia uma participação quase que completa, plena. E os cultos de hoje? Geralmente hoje, não generalizando, mais uma vez, vou repetir, até devagar para que ninguém vai querer colocar palavras na minha boca. Então, não generalizando, mas boa parte dos cultos hoje é isso. Parece que quem está ligado na organização do culto é mais vibrante, mais participativo, e quem não está, ou visitando, até membro, fica sentado da hora que chegou até a hora de ir embora. Levanta quando pede para levantar, senta quando pede para sentar, abre a boca quando pede para abrir, fecha quando pede para fechar, levanta a mão quando pede para levantar, dá glória quando pede para dar glória, fica aquela coisa assim, meio... Mas não é aquela participação, coisa que nós não vemos lá na Bíblia. Nós vemos na Bíblia uma participação, os irmãos, algo maravilhoso, algo tremendo, algo vibrante, algo muito dinâmico. O culto na igreja primitiva era muito dinâmico. E nem sempre a gente percebe isso hoje. Mas a questão é entender, tá, que o culto pentecostal, ele deve ser, ele tem que ser, ele precisa ser um culto dinâmico, onde há de todos participação, onde a igreja responde em adoração, ali cultuando quem está ali embaixo, quem está lá em cima é reverente, é servo de Deus, não está ali preocupado só em comer o dízimo das pessoas, o dinheiro das pessoas, está ali para glorificar e bendizer a Deus, não está ali de cima olhando se tem alguma irmã sentada com a perna aberta para ver se dá para ver alguma coisa, não, está ali para glorificar e adorar a Deus. Tem muita gente esquisita, errada, tem muito obreiro engravatado aí, muito camarada sentado aí que só está querendo saber de bagunçar. Mas, não estou generalizando, o culto pentecostal não é isso. O culto pentecostal é participação, é glória, aleluia, adoração a Deus, tá? E muitas vezes a gente percebe que o que atrapalha o culto pentecostal é que muitas vezes homens que caíram, líderes que caíram, pastores que caíram, pastor presidente caiu, não tem ninguém que tire ele de lá. Ele tem uns que dizem que nem Deus arranca ele de lá, porque quem manda é ele, o presidente é ele, quem fundou ele. Meu Deus, assim, coisas que muitas vezes atrapalham o culto pentecostal e tem muitas vezes atrapalhado até mesmo aí essa denominação, que não vou citar o nome, que está ligado aqui à lição, né? Tem uns camaradas, testa de ferro, né? Parece que um feudo, alguns camaradas que quer mandar. Tá? Então o ponto é que, glória a Deus que nem todo mundo é assim, não estou generalizando, só estou dando alguns exemplos, mas a Assembleia de Deus é uma bênção. Glorifico a Deus pela vida e por esse ministério tão abençoado que é a Assembleia de Deus do Brasil, tá? Deus abençoe a Assembleia. É claro que alguns aí precisam, já era para ter vazado há muito tempo, e dado lugar para quem quer trabalhar na obra de Deus. Continuando aqui, vamos lá, característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões nas sinagogas, embora muitas características viessem delas. Então, para começar, gente, vamos lá. Como é que era a característica do culto pentecostal hoje? O assunto aqui é liturgia. Então a ideia é entender uma coisa. A igreja primitiva, quando a gente fala de Corinto e outras igrejas, a gente percebe uma diferença nessas igrejas cultuando lá para os judeus na sinagoga, de uma diferença muito grande. O que a gente não pode fazer, não deve fazer, não é certo fazer, e eu acredito que nem Deus quer que a gente faça, ninguém faça, é pegar esse exemplo da igreja primitiva, culto lá, dos irmãos nas casas, reunidos nos lares, na casa de Cloé, outras casas lá reunidos, Epafrodito e casas reunidas, para poder dizer que esses cultos eram os cultos pentecostais de hoje, e os cultos na sinagoga eram como os cultos tradicionais, sem os dons do Espírito, não, isso aí não.
Aí já é querer dizer que só os pentecostais vão para o céu, já é complicado, né? Eu jamais, ainda que eu esteja gravando, estou respeitando a revista, estou respeitando aí a editora, todo o processo, estou trabalhando, mas eu não vou cair na besteira de falar aqui que só os pentecostais herdarão o céu. Que o céu foi feito para os pentecostais, quem é tradicional, quem é, como até alguns costumam chamar, né, de sorveteriano, frio, gelado, não é por aí não. Isso aí é uma coisa que eu não defendo, não creio, não penso, não acredito. Ainda que eu sou pentecostal com muito orgulho, glória a Deus por isso, mas eu não estou aqui para ficar dizendo que quem não é pentecostal vai para o inferno, quem não é pentecostal é frio, é gelado, é sem graça. Isso aí, nem a Bíblia, nem Cristo, em lugar nenhum a gente vai ver. Isso aí já é passado o limite, tá? Mas a ideia é entender o seguinte. Então, o culto lá, na linha bíblica, de um lado, os crentes pentecostais, os crentes da igreja primitiva, do outro, os judeus da sinagoga. Então os cultos, ainda que alguns elementos fossem parecidos, mas havia uma dinâmica, havia uma energia, uma sinergia, havia algo maravilhoso, havia a participação do Espírito Santo de Deus atuando plenamente nos cultos pentecostais. A gente vê que a liturgia é idêntica, né? Vamos lá. O que tinha nos cultos na igreja? Oração. E na sinagoga? Também. Cântico tinha na igreja? Tinha. Na sinagoga? Também. Leitura e exposição da palavra tinha na igreja? Tinha. E na sinagoga? Também. Questão de ofertas, não tanto, não com a mesma visão, a mesma linha, mas também. Mas a ideia é que tudo isso tem hoje. Então a gente vê alguma coisa comum. Por quê? Porque a igreja, quando iniciou, Cristo não deixou um padrão, um projeto para que a igreja iniciasse. Só já visto o fato de que, quando o assunto é reunir de maneira física, porque naquele tempo havia algo chamado embargo legal. Não dava para se construir igrejas, templos. Então, muitas pessoas que não entenderem isso, vêm para o YouTube e fica aí. Jesus não mandou construir templo é besteira. Pelo amor de Deus, estude um pouco mais. Jesus não mandou construir templo porque não era proibido construir templo naquele tempo. Que não fossem os templos lá dos deuses pagãos, por assim dizer, lá os deuses da cultura do panteão grego, romano. Então, para que alguém ia levantar um templo se com menos de um minuto esse templo seria derribado? Era jogar dinheiro fora, era gastar com besteira. Hoje não, já é liberado, hoje pode, a gente consegue se reunir num templo, adorar a Deus. Então, pesquise mais antes de falar que esse tipo de coisa aí. Então, o ponto é entender que as características do culto na sinagoga e na igreja só eram idênticas ou parecidas, melhor dizendo, algumas coisas, alguns elementos litúrgicos, mas o dinamismo e o poder de Deus era totalmente diferente. Coisa isso é também hoje aí. Amém? Um culto pentecostal. 3. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Como é que se expressa a liturgia? Quando fala de nossas igrejas aqui, eu entendo que está dizendo a Assembleia de Deus. Vamos lá. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Então a gente percebe isso mesmo. Você não é impedido de adorar quando está numa igreja. Ninguém te manda calar a boca quando você glorifica a Deus numa igreja pentecostal. Ninguém manda dizer, opa, fala mais baixo aí, opa, não levanta a mão abaixa. Ninguém. Muitas vezes, o que a gente percebe é que parece que algumas denominações ou ditas convenções têm as suas formas. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu, como pregador, passo um aperto danado. Às vezes eu falo assim, aplauda o nome de Jesus. Aí a igreja aplaude. Existem convenções, denominações aqui, sei lá, igrejas, eu não sei explicar o certo, que eu estou chegando, não estou novo na Assembleia de Deus, sou recente na Assembleia de Deus, não tenho tantos anos assim na Assembleia de Deus, acabei de chegar, mas já estou amando muito. Mas a questão é, algumas igrejas quando falam, aplauda o Senhor, não, aqui não é permitido bater palma, a gente não bate palma. Então algumas não batem palma, algumas não dançam. Então a questão é, isso não quer dizer que você não tenha liberdade. Isso é normal. Se eu for no lugar, se eu puder bater palma ou não, eu estou adorando a Deus do mesmo jeito. Se eu puder dançar ou não, eu estou adorando a Deus do mesmo jeito. Então eu acho que não é um ponto que influencia tanto, impacta não. Inclusive até mesmo esse negócio de dança é um negócio meio estranho, tá? É um pensamento meu, tá? Até que me prove o contrário, esse negócio de dançar na igreja, eu não fico muito à vontade com isso não. Mas vamos lá então, não estou aqui para falar de mim, estou para falar da lição. Então o ponto importante é o quê? Nós não somos proibidos de adorar a Deus. Qualquer igreja da Assembleia de Deus, que o ensino é da Assembleia de Deus, ou qualquer igreja pentecostal que você chega, você vê as pessoas adorando com fervor. A nenhum deles, ou seja, nenhum dos irmãos e irmãs, é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez em sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. É claro que isso aqui também há controvérsias, né? Há lugares que só homem pode subir no púlpito, mulheres não, crianças não, adolescentes não, jovens não, visitantes não. Só obreiros, homens podem subir. Então isso aqui, gente, não é uma regra, tá? De repente eu estou falando para alguém que está assistindo aí, na sua igreja é assim. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que nem sempre todo mundo pode subir no púlpito, não. Ainda que a lição fale que a Assembleia de Deus sobe, há lugares que a Assembleia de Deus que eu prego, que eu percebo que só nós, obreiros, homens, é que temos acesso ao púlpito. As mulheres não têm, crianças não têm.
Há algum problema quanto a isso? Eu, particularmente, não tenho, porque eu não estou aqui para decidir se é certo, se é errado, se pode, se não pode e tal. O dia que eu estiver na frente de uma igreja, pastoreando uma igreja, aí eu vou buscar recursos bíblicos para entender melhor e aplicar isso, é claro, à luz da palavra de Deus, que é o meu foco. Mas o ponto aqui é que nem todo mundo tem essa liberdade, como está dizendo aqui na lição, não, tá? Há controvérsias, há casos e casos, há situações e situações, há denominações e denominações. Eu não estou aqui criticando, não, só estou relatando o que eu tenho visto viajando por esse Brasil pregando a palavra. Então, o que é o ponto básico a se entender aqui, gente? É que a ideia básica é que ninguém, a princípio, é impedido de cultuar a Deus no culto pentecostal. Ainda que você não tenha acesso ao púlpito, você pode adorar aqui de baixo. Ainda que você esteja lá em cima, adore também. Muitas vezes eu tenho, e eu vou dizer um pensamento meu, Fernando Aquino na história, bota na minha conta, eu tenho visto mais pessoas embaixo adorando do que no púlpito. Às vezes eu estou pregando, eu não olho nem para trás, porque tem umas pessoas que, se eu olhar para a cara de alguns obreiros que estão atrás de mim, em alguns lugares, não estou generalizando, tem alguns lugares que eu prego, que se eu olhar para trás, para os obreiros, eu nem prego, eu paro, eu desço do púlpito. Tem gente que parece que morreu, tem não sei o que está fazendo ali. Tá? E eu não sou um camarada de falar besteira, não. Geralmente eu sou um camarada que gosta de falar Bíblia. Então não fico contando história minha, nada. Eu sou um camarada que eu foco muito na Bíblia. E tem uns sentados lá, uns doutorzão sentados lá, que eu não sei nem o que está fazendo ali. Mas eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para falar. A ideia é que ninguém é proibido de adorar na Assembleia de Deus, nas igrejas pentecostais. Adore, irmão, cultue, glorifique, exalte e bendiga o nome do Senhor. Culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. E é verdade mesmo, a gente vê a manifestação do Espírito fluindo gloriosamente. O que eu vejo em alguns lugares é que parece que os cultos de ensino, cultos de doutrina, não são utilizados para explicar questões como excessos em culto. Então, se alguns pastores pudessem pegar esse culto de ensinamento, ou até mesmo uma parte da EBD, para falar sobre os excessos, lutar contra os excessos, todo mundo profetizar, todo mundo sapatear, todo mundo interpretar, todo mundo... Vira uma bagunça que só Deus para explicar o que está acontecendo depois. E Paulo realmente puxou a orelha de Corinto por causa disso. E já que nós somos uma igreja pentecostal baseada em Corinto e outras igrejas, nós precisamos também, já que nós somos Corinto, que é o exemplo da lição, nós temos que ser repreendidos como Corinto foi. E aprender a cultuar e ser pentecostal genuíno e evitar e fugir dos excessos, tá? Tá aí, é claro, um ponto a se trabalhar. Fechando então mais uma lição, concluindo aí, essa foi mais uma lição onde nós falamos sobre culto, tá? Uma lição breve, rápida, porque eu estou gravando aí nas vésperas da EBD, a semana foi corrida, estou aí cuidando da saúde da minha mãe, vendo umas questões médicas para minha mãe, e esse tempo eu não consegui, em tempo hábil, gravar a lição, mas eu acho que é proveitoso, ok? Querendo contactar-nos, falar conosco, está aqui sempre o nosso contato, desejando contactar-nos e convidar-nos a estar com vocês aí adorando, vai ser um imenso, um grande prazer, ok? Lembrando que algumas coisas que eu citei aqui são pensamentos meus, tá? E o responsável por esse pensamento sou eu, ok? Então, isento aí qualquer pessoa do canal de algumas coisas que eu disse, citei aqui. Realmente são observações que eu tenho feito, mas eu estou crescendo, aprendendo e amadurecendo na fé. Amém? Deus abençoe a todos, pastores, igrejas pentecostais, tradicionais, a todos que cultuam e adoram a Deus. Continuem buscando a presença do Senhor. Amém. Glória a Deus e aleluia. Ok? A paz do Senhor.